Olá, seja bem-vindo ao canal Verdadeiro Evangelho. Aqui quem fala é o Lucas e nós vamos agora iniciar a corrente da família. Você que deseja a salvação, a bênção do Senhor na sua casa. Como diz na Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você deseja que aconteça essa transformação na sua casa, eu convido você a toda quinta-feira você pegar uma foto do seu familiar, uma peça de roupa, para que a gente realize uma oração em favor da sua família, para que haja uma transformação na vida daquele familiar que é viciado, aquele familiar que está perdido, com a vida destruída, para que Deus traga a salvação ao seu lar, tá bom? Então vamos determinar isso e nós vamos dar uma direção de Deus para você. Tá bom? Toda quinta-feira, às 7 da noite, vamos dar uma direção de Deus para que você possa ter a sabedoria de Deus para poder ajudar a sua família. Então vamos primeiro fazer uma oração e pedir a Deus a bênção dele, a direção dele neste propósito, nesta corrente, tá bom? Se você fizer essa corrente toda quinta-feira, neste propósito, nessa fé, você vai ver a transformação da sua casa. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, traga a tua paz, traga a tua alegria, traga a tua força, meu Pai. Que o nosso lar seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Então estende as tuas mãos agora e venha abençoar esse propósito da família. Que o Senhor venha honrar a nossa fé, meu Deus, e nos dar a tua direção, para que venhamos prevalecer contra todo o mal. Todo o mal que tem se levantado contra a nossa casa, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. E, muito bem, então vai aparecer aí na sua tela a passagem que nós vamos meditar, fala da ressurreição da filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 35. Vamos ler aqui a passagem bíblica. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então olha só que coisa interessante. Primeiro que foram lá falar para Jairo que por que ele estava incomodando o mestre ainda, se a filha já estava morta. Olha que palavra de derrota. Em outras palavras, era o mal querendo dizer para Jairo assim: não adianta, a sua filha não tem jeito mais, já morreu. Mas Jesus falou para ele: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus fala para você, mesmo com tudo e todos dizendo para você que o seu familiar não tem jeito, que o seu familiar não tem cura, que o seu familiar não tem mais jeito porque ele é envolvido com vícios de droga, de alcoolismo, com más companhias, envolvido talvez até com o mundo do crime. E as pessoas dizem para você: esse teu filho, esse teu marido, esse teu ente querido não tem jeito mais.
Não adianta você orar, não adianta você buscar por ele. É perda de tempo. Ele não mudou há tanto tempo, não vai mudar agora. Já tem quantos anos ele já vive assim? E de repente a pessoa, quando ouve isso, ela acaba se rendendo, ela acaba se entregando, desanimando. Mas Jesus está dizendo aqui, assim como Jesus disse para Jairo, ele fala para você também: não temas, crê somente e confie em Deus e continua buscando a Deus, que vai acontecer um milagre. Ainda que pareça impossível, que pareça difícil. Você vê que Jesus foi até a casa de Jairo, a menina estava morta realmente, as pessoas estavam chorando, e Jesus falou para eles assim: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas dorme. Jesus sabia que a menina estava morta. Mas por que ele falou que a menina estava dormindo? É porque quando a pessoa ela tem uma fé viva, ela não vê o problema como o fim do mundo. A pessoa, quando ela está na fé, ela consegue ver o problema de cima para baixo. Ela sempre vai conseguir enxergar uma saída para o problema, uma solução para o problema. Ela nunca vai se desesperar diante do problema, porque ela sabe que aquele problema vai se resolver. Então, na fé de Jesus, naquele instante, era como se aquela menina estivesse apenas dormindo. Ele tinha certeza de que ele iria chamá-la e ela iria acordar. Não é assim que acontece quando a gente está dormindo? Você está dormindo, alguém vai lá e chama você, você acorda. Então essa era a fé de Jesus. Ela está dormindo, eu vou acordá-la, eu vou despertar e ela vai acordar. Eu vou chamar ela e ela vai acordar. Mas ela estava morta realmente. Mas a fé faz a pessoa ver o problema menor do que ele é. Talvez ele é até grande, mas quando você está na fé, ele se torna pequeno. Ele se torna insignificante diante do tamanho da sua fé. Isso é muito forte. Se você aprender a usar essa fé, tudo será possível na tua vida. Então, será possível você ver o seu marido que é viciado liberto do vício. Você vai ver o seu filho que é envolvido com crime, que é envolvido com más amizades, envolvido com drogas. Você vai ver ele livre das drogas e vai vê-lo uma pessoa direita, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que vai constituir uma família. Você vai vê-lo como motivo de orgulho, de honra, e não como tem sido motivo de vergonha. Mas tudo vai depender da sua fé, de você crer nisso. Como está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então você tem que crer. E aí você vê, quando Jesus entrou no quarto, ele não deixou ninguém entrar. Ele pegou só a mãe e o pai da menina e os discípulos dele, alguns dos discípulos dele. Ou seja, na hora de usar a fé, naquele momento tão importante, no momento mais importante, crucial, ele não deixou ninguém entrar. Aquelas pessoas que riram, porque, como nós lemos aqui, quando ele falou que a menina não estava morta, mas dormia, riram dele, ou seja, duvidaram, zombaram de Jesus. Não acreditaram no que ele estava falando. Então, ele não deixou que essas pessoas incrédulas estivessem presentes naquele momento. Só entrou naquele quarto quem tinha fé, quem cria de verdade. O pai e a mãe, porque queriam muito que a filha fosse curada, fosse ressuscitada, e os discípulos. Mais ninguém. E assim o milagre acontece. Para o milagre acontecer, você não pode estar junto de pessoas incrédulas. No momento de você usar a fé, você não pode estar com pessoas incrédulas, porque elas vão duvidar. Você tem que estar sozinho, você e Deus. Jesus mostrou naquele momento ali que aqueles que duvidavam não podiam estar juntos naquele momento. No momento que você está orando, no momento que você está aí usando a sua fé, que você está aí com a sua foto, com a peça de roupa do seu familiar, você não pode estar fazendo isso perto de pessoas que não acreditam, porque elas vão zombar de você, elas vão querer colocar dúvida na sua fé. Então, é melhor você fazer isso em segredo, você fazer isso num local separado.
Na hora de você orar, de você usar a sua fé, se isole. Fique só você e Deus, para que assim você possa ter um ambiente de fé e alcançar o milagre que você precisa, tá bom? Então, a filha de Jairo foi naquele ambiente de fé, onde não havia dúvidas, só quem cria estava ali. Jesus pôde fazer o milagre. Jesus falou para ela: levanta-te, e ela levantou. Mesmo morta, ela levantou como se estivesse apenas dormindo. Então, se você crê, é isso que vai acontecer. Esse teu familiar que está morto nos vícios, na vida errada que tem vivido, ele vai se levantar. Ele vai sair dessa situação. Você crê nisso? Então vamos fazer essa oração e determinar que ele seja livre de todo mal. Ele seja livre de tudo que não presta. E você venha dar o seu testemunho de que o seu familiar foi transformado pelo poder de Deus. Tá bom? Vamos fazer a oração. Se você puder, pegue aí a foto, o álbum da família, pegue aí a peça de roupa do familiar, um copo com água, para a gente abençoar e pela fé a sua família ser abençoada, tá bom? Feche os teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, neste propósito da família, nós determinamos que o familiar desta pessoa seja livre, seja curado, seja liberto. Que assim como a filha de Jairo foi curada, foi ressuscitada, meu Pai. Se o Senhor ressuscitou aquela menina, o Senhor pode libertar o familiar do vício, das drogas, das más amizades, das más companhias, da doença, da enfermidade. O Senhor pode, meu Pai. A coisa mais difícil na vida é a morte. A coisa que não tem mais jeito, humanamente falando, é a morte. E mesmo assim o Senhor fez ressuscitar dos mortos aquela menina. Então o Senhor pode também transformar a vida dessa pessoa, desse familiar. Faz o milagre agora. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Atende a oração dessa mãe, atende a oração dessa esposa, a oração deste pai, a oração desta pessoa por esse familiar perdido, por esse familiar que está sendo, meu Deus, o motivo de vergonha da família, o motivo de tristeza da família, a dor de cabeça da família. Faz essa pessoa ser transformada agora, que esta pessoa venha usar a fé, que ela não venha dar ouvidos às outras vozes, às vozes de dúvida, de incredulidade, que dizem para ela que não tem jeito mais, que ela tem que se conformar. Meu Deus, que esta pessoa venha ser fortalecida através dessa palavra, para poder lutar, para poder, meu Deus, continuar firme. O Senhor falou para Jairo: não temas. Quando ele ouviu aquelas palavras de derrota, de que não adiantava incomodar o Senhor não aceitou aquilo. O Senhor falou para Jairo que ele não temesse, que ele não desse ouvidos àquelas vozes. E o Senhor está falando para esta pessoa agora também que ela não tem que dar ouvidos, que ela não tem que temer, que ela só tem que confiar no Senhor, e o Senhor vai fazer o milagre acontecer na vida deste familiar, meu Pai. Eu determino em nome de Jesus que esse familiar seja curado, seja livre, seja transformado, que ele sinta nojo do vício, que ele sinta nojo dessa vida errada que ele está vivendo, que caia dos olhos dele a cegueira, as escamas que não deixam ele enxergar o caminho de perdição que ele está andando, meu Pai. Se o mal já estava preparando para ele uma cilada, uma armadilha para tirar a vida dele, que seja repreendido todos os projetos do mal, que o Senhor acampe os teus anjos em derredor desses familiares, proteja, guarda, livra eles, meu Pai. Que enquanto eles não se convertem ao Senhor, que eles sejam guardados pelo Senhor, que o Senhor dê a eles a oportunidade de se salvarem, de aceitarem o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, e que o Senhor venha livrá-los, vai trabalhando na mente deles, no coração deles, trabalhando, meu Pai, no íntimo deles, para que eles venham se voltar para Ti e dar as costas para a vida suja, mundana que eles estão vivendo. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos que o milagre aconteça agora na vida do familiar dela, seja transformado, seja liberto, seja livre de todo mal. É o que nós assim determinamos, meu Pai. Opera o milagre. Aonde este familiar estiver, toca nele agora e faça o milagre acontecer. Nós continuaremos neste propósito e temos a certeza de que o Senhor ouve e atende a nossa oração.
Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Tenha certeza de que o Senhor Jesus já libertou e transformou a vida do seu familiar. E se você continuar perseverando, lutando por ele, ele vai ser livre de todo mal. E você vai contar o seu testemunho de que esse teu familiar foi transformado. Tá bom? Então não desista. O que o que Jesus falou para Jairo, ele diz para você: não temas, crê somente. E se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua casa, tá bom? Então eu peço que você se inscreva aqui no canal, dê o like no vídeo, compartilhe com todos os seus contatos e acione o sininho para receber os próximos vídeos do canal. Você fazendo isso, você vai estar fortalecendo o canal e fazendo com que o YouTube envie para você os próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. E além disso, você vai fazer com que esses vídeos do canal Verdadeiro Evangelho cheguem a muitas casas, muitas famílias que estão precisando ouvir essa palavra, famílias que estão destruídas, porque falta conhecer a palavra de Deus. Tá bom? Então, faça chegar até essas pessoas esses vídeos do canal Verdadeiro Evangelho. Fazendo isso que eu te pedi, você estará permitindo isso, Deus estará usando a sua vida para ajudar outras pessoas também. Deus abençoe a sua vida.